com muita alegria que estamos aqui. Eu queria agradecer primeiramente a presença de todo mundo, pessoas que vieram de longe para estar aqui prestigiando, amigos, família. Esse momento é muito importante para o Renato, consequentemente para mim também. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, esposa do Renato. E, bom, quem conhece o Renato sabe como ele é. Quando ele coloca um negócio na cabeça, ele vai atrás, ele rapidamente faz. E há alguns meses já que ele estava com a ideia desse livro, algo queimou muito no coração dele. E ele se dedicou bastante para que logo estivesse pronto. Eu vi o quanto ele se esforçou. E é muito bom hoje ver que é um filho, né, que está nascendo para ele. E a gente até brinca que cada filho nosso foi um livro dele. Quando Héteri nasceu, logo foi perto do lançamento do primeiro livro dele, e agora que temos a Celina, veio o segundo livro. Então, 4 para ele, 5 contando com a Valentina, já 5 filhos. Mas, então, pessoal, eu sei o quanto esse tema é um tema importante para o Renato, o quanto ele se dedica para estar sempre aprendendo, sempre aplicando nos negócios, tudo aquilo que ele tem como princípios para ele, toda essa questão de se basear na Bíblia, se basear em princípios que nós temos como muito verdadeiros, muito profundos, e aí trazer isso para os negócios, trazer isso para dentro do trabalho dele e, consequentemente, agora passar para muito mais pessoas, né? Então, é com essa alegria que eu gostaria de recebê-lo aqui, Renato Moreira, autor do livro. Muito bom. Meu bem atrás? Maravilha, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Certamente vocês não tinham nada para fazer hoje, não é verdade? Caramba, um dia lindo de sol, né? Um dia lindo de feriadão. Caramba, que alegria, é realmente gratificante saber que vocês abdicaram do tempo de vocês, do melhor tempo de vocês. Eu sei que alguns... Tem algum gremista aqui? Olha aí, alguns gremistas deixaram de ver a final do Gauchão. Os colorados também deixaram de ver a final do Gauchão. Eu sei que para vocês o tempo é valioso, para mim também é. E eu tenho muita gratidão no meu coração por vocês estar aqui nessa tarde. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Afinal de contas, para mim, o lançamento desse livro ele é muito significativo, porque eu acredito que esse livro ele sintetiza muito daquilo que Deus fez na minha vida. Sintetiza muito aquilo que Deus tem feito, e eu acredito que de alguma forma esse livro ele vai poder ajudar muitos homens, muitas mulheres que querem. Certamente, como eu estava falando, esse livro ele é muito significativo justamente porque é através desse livro que Deus tem se movido na minha vida. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, o primeiro versículo que Deus falou comigo foi Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas seriam acrescentadas. E por que isso é tão importante para mim? Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu venho de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. A gente morava de favor no terreno da minha avó, onde o meu pai construiu uma meia água no final desse terreno, onde a gente morou ali, né? Não tinha luxo nenhum, na verdade a gente era realmente muito pobre, e eu tinha muita vergonha de ser pobre. E essa vergonha que eu tinha de ser pobre fez com que muitas vezes eu dissesse que morava na esquina da minha casa, uma casa bonita, de 2 pisos, que era a casa do meu tio, e ali eu dizia para os meus amigos: olha, é ali que eu moro, naquela casa bonita, porque eu tinha vergonha de dizer onde eu morava. E muitas vezes eu tinha que ficar na esquina de casa, esperando os meus colegas. Gente, quem está de costa para mim pode virar a cadeira para ficar um pouco mais à vontade, que eu vou falar por algumas horas aqui. Não, brincando. Mas fique bastante à vontade. E não foram poucas as vezes que eu dizia para os meus amigos que eu ia entrar dentro de casa daqui um pouco, ficava ali esperando eles ir embora, ali na esquina de casa. Eles sumiam, viravam a esquina, e eu ia para casa e levava uma surra da minha mãe, porque hoje já se viu chegar em casa 1 hora depois de ter acabado a escola. Então, eu tinha muita vergonha de ser pobre. E eu me lembro, né, quem conhece essa história sabe que, para mim, né, o meu pai já tinha virado cristão ao longo da minha jornada como empreendedor.
E quando eu estava no momento mais difícil, financeiramente falando, o meu pai falou para mim de Deus. Ele falava para mim que eu devia ir na igreja, que eu devia buscar Deus. E eu não queria saber de nada disso, até porque, para mim, crente era pobre, feio e morava longe. Esse era o conceito que eu tinha de crente. E eu não queria ser aquela pessoa de terno, gravata, com Bíblia debaixo do braço, né, da maneira que eu imaginava que crente deveria ser. Mas numa noite, fui convidado para um jantar da Donep, uma associação de empresários, e naquele lugar eu vi que era completamente diferente. Eu via homens prósperos, homens e mulheres bonitas, bem vestidas, em Jurerê Internacional. Eu disse, nossa, mas que legal isso, é diferente do que eu imaginava que seria. E na época eu estava realmente quebrado financeiramente, eu estava morando de favor, graças a Deus que a minha tia está aqui para testemunhar tudo isso que eu estou falando. Eu morava de favor num quartinho que era o depósito da casa dela, que ela limpou o quartinho, né, tirou as coisas que tinha lá no depósito para que eu pudesse morar lá, porque eu já não tinha mais para onde ir, eu estava quebrado, já tinha sido despejado 2 vezes de 2 lugares onde eu morava, e era realmente muito difícil para mim, que sempre sonhei em ser rico, ser próspero, e daqui um pouco eu estava numa situação que, gente, eu devia pensão, podia ser preso a qualquer momento, né? Além de ter sido despejado, eu podia ser preso, porque naquela época prendia por causa de pensão. Não sei hoje como é que funciona, porque graças a Deus eu não devo mais pensão. Mas a verdade é que aí o meu pai falava para eu ir na igreja e eu não queria saber, mas fui num jantar de empresários e ali eu vi que não, que Deus ele poderia se manifestar diferente. E nesse jantar eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu entreguei a minha vida para Ele. E claro que no primeiro momento o meu objetivo era prosperar, porque eu via que Deus prosperou aqueles homens. Eu disse, opa, eu também quero tudo isso que eles têm. Mas aí eu comecei a mergulhar, entender um pouco mais daquilo que Deus tinha para a minha vida. Gente, eu tinha uma sede. Só para fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui era da turma da escola que tirava 9 e 10? Levanta a mão. Legal. Quem era da turma que ficava entre os 7 e 8, assim? Legal. Agora, quem era da turma que ficava entre 3 e 6 e pegava recuperação quase todas as matérias? Levanta a mão, por favor. Ó, tô contigo, eu sou dessa turma. Olha... Olha o quanto isso é importante. Porque eu era da turma... Gente, eu só não peguei recuperação na primeira série. Eu acho que naquela época não podia colocar em recuperação crianças tão pequenas, mas da segunda em diante eu peguei recuperação em todas as séries até o terceirão. Então, para vocês verem que eu nunca fui muito de querer estudar, nunca tive muito gosto pela leitura, nunca tive muito gosto pelo conhecimento. Mas quando eu aceitei Jesus, eu desejei demais aprender. Em menos de 6 meses eu já tinha lido toda a Bíblia, eu já tinha lido uns 10 ou 12 livros, eu mergulhei mesmo em querer saber mais sobre quem eu era e sobre como eu poderia manifestar melhor, uma vida melhor. Júlio César, que está aqui, grande alegria ter me aconselhado muitas vezes com ele, inclusive ele além de ter sido uma inspiração para mim nessa caminhada, nesses primeiros passos que eu dei, até hoje ele tem sido meu mentor, e esse livro, ele é fruto de muitas coisas que eu aprendi com ele. Jacó também foi meu primeiro pastor, um homem que me ensinou muito sobre o reino, me ensinou muito sobre coisas que, de fato, fazem parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Existem aqui muitos homens e mulheres que me ensinaram muito ao longo dessa trajetória, mas eu também queria fazer uma menção ao meu pastor, depois ele vai falar um pouco aqui também, mas que hoje ele tem me acompanhado e, sem sombra de dúvidas, ele vai poder falar um pouquinho melhor daquilo que ele vê hoje na minha vida, porque, meus amigos, sem sombra de dúvidas, foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus e que eu mergulhei de fato naquilo que ele tem para a minha vida, que a minha vida de fato mudou. E hoje, esse livro, na verdade, ele é a resposta de tudo aquilo que eu construí até aqui com Deus. Então, por isso que para mim ele é muito marcante, por isso que para mim é muito significativo, por isso que ter todos vocês aqui nessa tarde é muito significativo para mim. Obrigado mesmo. Eu queria uma salva de palmas para todos vocês.
como eu disse, eu não vou falar muito, né? Eu só quis fazer uma breve introdução. Quero falar rapidamente sobre o meu livro, né? Sobre o que me fez escrever esse livro. E depois eu queria abrir um momento de perguntas e respostas, tá? Então, por favor, não me deixe no vácuo. Vou pensando numa pergunta aí, porque eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho do meu livro e eu quero que vocês me ajudem perguntando sobre coisas que estão aqui nesse livro. Mas a verdade é que, como eu disse para vocês, a primeira coisa que eu aprendi foi sobre Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e todas as coisas, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha como o peixe morre pela boca, né? Eu queria todas as coisas. E aí, como eu queria todas as coisas, eu descobri que o caminho para eu ter todas as coisas era buscar o reino de Deus e a sua justiça. Foi aí que eu mergulhei em aprender de Deus. Opa, então quer dizer que para eu prosperar na vida, para que eu dê certo na vida, eu preciso aprender de Deus? Então foi aí que eu mergulhei, foi aí que eu comecei a estudar. E eu tinha escrito um livro chamado Empreendedor Pleno. Quem leu esse livro? Só para ter um... Aí, ó, tem algumas pessoas que leram. O meu pastor, inclusive, ele fez o prefácio da minha última edição. Mas nesse livro, foi muito bacana, mas eu fui ministrar numa igreja lá no Rio de Janeiro, na metade do ano passado, e depois as pessoas vieram orar sobre mim. Algumas pessoas vieram orar e algumas pessoas falaram que eu ia escrever muitos livros. Então pensa que para quem tirava 2, 3 no tempo do colegial já está fazendo mais de um livro, mas aí eles falaram isso, que eu ia escrever muitos livros. E olha que interessante, na hora que eles falaram isso, que eles estavam orando, eu acredito muito em profecias, eu acredito muito no poder profético, na hora me veio o nome desse livro, que venha o teu reino nos negócios. Na hora. Passou-se alguns meses e não saiu do papel. Um dia eu estava no culto, o pastor estava falando, eu confesso que eu não lembro muito bem a ministração, mas eu lembro que teve algo que ele falou, que está aqui, eu preciso escrever esse livro. Isso foi final de outubro, início de novembro, e como alguns de vocês me conhecem, sabem que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim e não tem jeito. Aí mergulhei em alguns meses, 3 ou 4 meses eu escrevi esse livro, voltando para a essência daquilo que Deus tinha feito na minha vida, que é Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. Então, nisso, o primeiro capítulo desse livro foi entendendo por que Deus quer nos prosperar. Existe um motivo para Deus prosperar a cada um de nós, porque no final das contas, nós somos seres tão individuais e tão únicos, só que nós fazemos parte de algo muito maior. Nós fazemos parte de um organismo muito maior. Cada um de vocês tem uma representatividade em tudo aquilo que Deus está fazendo. Cada um de nós tem. Então, o Júlio César, que é um grande mentor para mim, ele teve uma revelação muito importante, e eu trago essa revelação para esse livro. Por isso é uma grande alegria ter ele aqui nessa tarde, que é justamente entendermos que as nossas vidas e os nossos recursos, eles têm um motivo para esse tempo. E aí depois eu começo trilhando esse livro no conceito de como nós podemos buscar o reino de Deus e aplicar ele nos nossos negócios. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho uma linda esposa, né? Uma mulher que de longe você já pode ver a prosperidade nela. Eu tive certeza, e eu tenho certeza, ainda não cheguei aonde eu acredito que eu possa chegar, mas que eu seria um homem rico quando eu casei com ela. Porque, gente, olha que não parece uma mulher que exala a riqueza? Eu disse assim, nossa, Deus só pode que vai me fazer muito rico pela esposa que eu tenho. E eu vou falar uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam, mas essa mulher, sem sombra de dúvidas, não casou comigo por causa do dinheiro. Quem me conhece aqui mais tempo sabe que eu tinha um Paliozinho, que eu lembro que o irmão dela tinha uma BMW. Na primeira vez que nós saímos, nós íamos ver os fogos na beira-mar, e eu, como sou daqui de Floripa, eu fui guiando, eu fui na frente com o meu Paliozinho, e eu quase não conseguia ver meu cunhado atrás de tanta fumaça que ele fazia.
Eu ficava na dúvida se eu não tinha perdido ele. Então você imagina, eu num paliozinho, todo esfumaciando, meu cunhado com uma BMW atrás, eu disse, caramba, olha onde eu estou, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Então, ali eu tive a certeza de que Deus ia fazer algo incrível na minha vida, eu tive certeza das promessas dele na minha vida, e eu tenho certeza que é só o começo. Talvez eu não fique multimilionário com esse livro, talvez fique, quem sabe. Mas a verdade é que não é isso que eu espero. A verdade é que eu espero é poder fazer a diferença na vida de cada pessoa que lê. Se uma pessoa lê e tiver a vida transformada, eu já ganhei tudo. Né? Tem um grande avivalista, se eu não me engano foi o Moody, depois o Júlio pode até confirmar comigo, né? Mas ele teve, ele conheceu Jesus através de um vendedor de sapatos. Na época, o vendedor de sapato colocava o sapato nos pés das pessoas que iam comprar. Enquanto ele estava colocando o sapato, ele começou a falar de Jesus. E esse avivalista aceitou Jesus. Entregou a sua vida para Jesus e através das suas cruzadas, milhares de pessoas conheceram Jesus. E olha o que é mais importante disso. Além dele, um outro homem chamado Billy Graham. Quem conhece Billy Graham aqui? Billy Graham conheceu Jesus por conta desse avivalista. Então veja que aquele vendedor de sapato, por falar do amor de Jesus para um homem, fez com que milhares de pessoas fossem alcançadas por esse homem, e teve mais um homem que foi alcançado por esse homem, que ganhou mais milhares de pessoas para Jesus. Então veja a importância desse homem. Então, por isso que eu tenho em mente que se uma pessoa tiver a vida transformada com esse livro, já é suficiente para mim. Mas agora aqui nós temos mais de 60 pessoas aqui, e se 60 pessoas tiverem de alguma forma algo nesse livro que possa ser significativo para a sua vida, também vai ser muito significativo para mim, além de outras pessoas que certamente conhecerão esse livro depois desse lançamento. Então, esse é o meu objetivo, sabe? É fazer com que pessoas, assim como eu, né, tenham uma transformação da maneira com que eu tive. No momento mais importante da minha vida, Mateus 6,33 fez com que eu mergulhasse profundamente em tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida, a ponto de chegarmos hoje, dia 30 de março de 2024, e eu estou fazendo um livro que fala sobre isso. Aqui existem familiares, amigos, clientes, pessoas que realmente eu estimo muito e que certamente me estimam muito, porque senão vocês não estariam aqui nesse dia. Eu sou muito grato à vida de vocês, então por isso esse livro é para cada um de vocês. Obrigado. E agora eu quero responder algumas perguntas, umas 3 ou 4 perguntas. A Renata falou que para cada filho é um livro, vai ser assim daqui para frente. Então, o meu sogro já fica todo tremendo ali, mas a verdade é que a gente já encerrou pela Celina, mas os livros, não sei, talvez surjam outros, mas os filhos, a menos que Deus queira muito, mas 3 já está bom demais. Que mais, gente? Tem uma coisa importante nesse livro, que no ano de 2023, Deus falou muito comigo sobre maturidade. Teve um dia que eu estava orando e Deus disse assim, eu estava questionando Deus porque, caramba, eu sou um homem que acredito demais nas promessas de Deus, e eu já fui em muitos lugares que as pessoas olhavam para mim e diziam, olha, Deus manda te dizer que você vai ser muito próspero, que os seus negócios impactarão muitas pessoas. E um dia eu perguntei para Deus, mas Deus, por que isso não aconteceu ainda? Por que, claro, eu avancei muito, mas as promessas são tão grandes que eu questionei Deus, cadê o resto? Quem tem promessas de Deus aqui, que acredita, que confia nisso? Olha aí, cadê o resto, Deus? E aí Deus disse para mim assim, maturidade.
Oi? Pronto. Melhorou, gente? Ah, que bom. Eu vou responder, deixa eu só concluir essa questão da maturidade, porque essa foi um ponto muito crucial para mim, porque Deus falou maturidade, eu caramba, mas como assim maturidade? E teve uma situação muito interessante que aconteceu com a mãe da minha filha. Teve um dia que a gente estava falando sobre mentira, alguma coisa que tinha acontecido na escola dela e tal, e a Valentina estava falando que não era, e eu conversei com ela, eu disse assim, Valentina, olha, mentira é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ela, legal. Aí eu falei para a mãe dela, olha, não se preocupe, porque a Valentina agora entende o que é mentira, eu falei para ela do que era mentira. E ela falou assim para mim, Renato, a Valentina escuta, porque ela tem ouvido, mas não significa que ela entende, porque a idade dela, e ela não disse nem que sim, nem que não, mas ela disse assim, mas a idade dela tem coisas que ela não compreende, embora ela escute, tem coisas que ela não compreenda. E aquilo mexeu muito comigo, porque quem aqui conhece alguém que você já disse assim, cara, amiga, não vai por esse caminho, isso aqui vai te dar ruim, isso aqui não vai ser legal, e você já disse 1, 2, 3 vezes e a pessoa continua insistindo no erro. Quem conhece alguém assim? Isso tudo é porque essa pessoa, ela não tem maturidade ainda, por isso que ela não entende o que você está falando. Ela escutou o que você falou, ela assimilou o que você falou, mas as conexões neurais dela ainda não permitiram que ela entendesse profundamente o que você estava falando, e por isso que ela acaba indo pelos mesmos caminhos. E isso mexeu muito comigo, porque caramba, então quer dizer que se eu aprender sobre maturidade, eu vou me tornar uma pessoa melhor e eu vou alcançar o que Deus tem para mim, porque eu tenho um filho de 2 anos e meio. Outro dia eu falei com ele, ele estava me perguntando como é que eu dirigia. Como é que eu vou explicar para uma criança de 2 anos como é que se dirige? Eu não consigo nem explicar, porque não tem, ele ainda não tem conexões neurais para isso. Eu não teria como dar meu carro para ele dirigir. Eu tenho uma filha de 11, acho que nem para ela eu teria como dar o carro, porque ela não tem conexões neurais para isso ainda. Existe um tempo, ela precisa exercer um nível de maturidade para ela poder dirigir. E eu acredito muito que nós não vamos passar a eternidade tocando gaita, sanfona ou harpa, o que você... até porque se for isso eu estou ferrado, porque eu não posso nem bater palma na igreja, que a minha esposa já diz, você está dispensado de bater palma, por favor, você está atrapalhando até a banda. Então assim, eu sou muito desafinado, então certamente não serviria para mim, mas a verdade é que nós vamos passar a eternidade crescendo em maturidade e aprendendo mais o Senhor, aprendendo mais daquilo que Deus tem para nós e das coisas que de fato são. Teve um cara chamado George Washington Carver, e esse cara, ele era um cara apaixonado por Jesus, um grande homem de Deus, e um dia ele teve um sonho com Deus, e aí ele disse assim, poxa, eu vou aproveitar e vou pedir para Deus o que eu quiser agora. Aí ele foi lá e disse assim, Deus, me conte todos os segredos do universo. E aí Deus disse para ele assim, meu filho, você não compreenderia todos os segredos do universo porque sua mente não suportaria tamanho conhecimento. E aí ele disse assim, poxa Deus, então me conte todos os segredos do planeta Terra. Aí ele disse assim, não meu filho, você não suportaria tamanho conhecimento, a sua mente não está preparada para isso. Aí ele disse assim, Deus, então me conte todos os segredos do ser humano. Aí Deus disse, meu filho, você não suportaria tamanho conhecimento, a sua mente não está preparada para isso. Aí ele disse, então Deus, já desanimado, ele olha ao longe assim, um amendoim caído no chão, ele disse assim, Deus, então me conte os segredos desse amendoim. Aí Deus disse, está aí algo que a sua mente é capaz de compreender. George Washington Carver acordou e ele fez 37 receitas da propriedade do amendoim, 4 delas ele patenteou, tudo porque Deus contou para ele todos os segredos do amendoim. E a verdade é que nós vamos passar a eternidade aprendendo das coisas de Deus. Deus ele veio num tempo, quando Jesus veio, e é muito importante essa data, porque
Algumas pessoas me questionaram, mas Renato, você vai lançar o seu livro no meio do feriadão de Páscoa? Eu acho que até foi bom, porque se viesse todo mundo que falou que ia viajar e não ia poder estar aqui, não ia ter o dobro de pessoas. Então foi uma data boa por conta disso, mas eu acho que foi importante porque esse livro ele sintetiza aquilo que Jesus veio fazer aqui na Terra, que foi trazer o reino, falar do reino. Jesus ele morreu pelos nossos pecados, mas se você olhar toda a trajetória dele, ele falou de uma coisa, que é o reino dos céus. Ele nos ensinou a manifestar o reino. Foi esse o maior ensinamento de Jesus. Então, nesses dias a gente celebra, né, a sua morte, a sua ressurreição, a vida que ele nos deu depois da cruz, mas que a gente não esqueça da mensagem dele, para que nós possamos ter uma vida melhor aqui na terra, ok? Agora, respondendo a sua pergunta, Seu maior desafio ao escrever esse livro? Olha, o maior desafio a escrever esse livro, eu acho que foi acordar cedo, porque como eu sou empreendedor e eu sou multi-empreendedor, eu tenho vários negócios, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Renato, como é que você faz para dar conta de tudo isso? E ainda escrever um livro. Então, eu acho que o maior desafio foi parar para escrever, e eu acho que esse é um desafio de muitas pessoas. Quem aqui gostaria de ter um livro escrever um livro? Ok. Fica com a mão levantada quem gostaria de escrever um livro e já escreveu um livro. Fica com a mão levantada. Olha aí, ó. Quem está escrevendo um livro, levanta a mão. Olha aí, ó. E quem gostaria de escrever e ainda não começou a escrever um livro, levanta a mão. Olha aí, ó. Muitas pessoas gostariam, mas não começaram. Então, assim, se tem uma coisa que pode ser um grande defeito, mas eu acredito que é uma grande qualidade, né, é que eu não consigo ter uma ideia sem eu colocar em prática. Por mais que já perdi muito dinheiro com isso, mas eu acho que no final das contas, né, entre os ganhos e a perda, eu acho que ainda eu estou no lucro. Então, eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho de fazer acontecer, né, e de realmente dizer, não, se eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu coloquei uma agenda para isso, defini quanto tempo eu deveria... primeiro eu defini quais seriam os capítulos que estariam dentro desse livro, e depois quanto tempo eu teria para escrever cada capítulo. Então, de forma muito organizada, eu fui escrevendo esse livro e sem procrastinar. Eu acho que esse foi um ponto bastante importante. Você queria perguntar? A tua principal motivação para escrever? Então, a minha principal motivação, eu acho que vem muito ao encontro do legado. Sabe, eu me lembro uma vez, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu escrevi ele e muitos insights eu tive enquanto eu corria. Eu estava me preparando para correr uma meia maratona e não tinha motivo nenhum para eu correr uma meia maratona. Simplesmente eu queria poder dizer para os meus filhos que quando eu decidi fazer algo, eu fui lá e fiz. Eu quis ser um exemplo para os meus filhos. Eu quis realmente, enquanto eu corria, às vezes eu acordava, porque eu acordava muito cedo para correr, e às vezes estava chovendo, estava frio, e eu tinha algumas metas para cumprir, e eu ficava assim, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em casa, na cama quentinha, eu estou aqui passando frio, para correr 21 quilômetros, que loucura é essa? Mas aí eu ficava tendo uma lembrança do futuro, e não sei se vocês já tiveram uma lembrança do futuro, que é algo que ainda não aconteceu, mas você se baseia naquilo que não aconteceu de uma forma como se já tivesse acontecido. E eu ficava lembrando dos meus filhos, da minha esposa, me esperando na linha de chegada e celebrando comigo uma conquista. E aquilo me fez eu correr uma meia maratona. E escrever um livro também foi isso, sabe? O primeiro, o segundo, foi justamente pensando, caramba, o quanto isso pode impactar na vida das pessoas e, sobretudo, o quanto isso pode impactar na vida dos meus filhos. Porque os meus filhos vão me ver como uma pessoa que realizou tudo ou quase tudo que quis. Então, quando eu coloco algo na cabeça, eu vou lá e faço justamente para quê?
para deixar um exemplo para os meus filhos. Então eu acho que a minha maior motivação, né, foi, claro, sem sombra de dúvidas, deixar um legado na vida de cada pessoa que lê esse livro. E de certa forma, quando a gente escreve, a gente também aprende. Eu percebi que eu podia aprender um pouco mais, porque a gente está focado em escrever. Então, quando a gente está focado em escrever, não significa que a gente já sabe tudo que vai colocar aqui, mas que nós vamos, né, eu entendo que eu vou buscar aprender o que eu ainda não sei para escrever aqui. Então, eu me regro para isso, mas acima de tudo, eu deixo um legado para os meus filhos. Então, por isso que eu escrevi esse livro. Como? Seu capítulo preferido. O meu capítulo preferido é sobre maturidade. Porque, como eu falei da maturidade, depois Deus ele começou a falar sobre algumas coisas da maturidade. E o que me faria uma pessoa mais madura? O que eu deveria fazer para me tornar uma pessoa mais madura? E teve 5 coisas importantes que Deus falou sobre mim, mas a principal que eu quero trazer para vocês é uma citação de John Bevere, que ele diz que uma pessoa madura, ela é medida pela capacidade de não se ofender. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu, não sei, talvez pela criação que eu tive, ou talvez pelos traumas que eu carreguei, muitas vezes eu me ofendia fácil com as pessoas. E eu descobri que quanto mais imaturo eu for, mais facilmente eu me ofendo. Uma pessoa madura, ela compreende, de fato, até a imaturidade das outras pessoas. Então, quando você é uma pessoa madura e alguém te ofende, e você vai ter até misericórdia da vida dela, você vai ter graça sobre a vida dela, porque você vai entender, nossa, mas talvez ela não saiba todos os pontos, né? E a maturidade foi algo que mexeu muito comigo nos últimos meses. E eu descobri o quanto eu era uma pessoa imatura e o quanto eu precisava melhorar nessa área. Então, por isso, esse é o meu capítulo preferido desse livro. Tem mais a ver contigo. E a gente escreve aquilo que a gente vive, né? Pode perguntar. No seu relato, você disse que você desejava muito ser próspero, ser rico, ter condições financeiras. Nesse trajeto, daquilo que você já conquistou e do que está por vir, você se analisou também, assim como outro versículo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você já beirou esse lugar ou fala um pouco disso também? E aí, quando eu digo o perder, pessoas às vezes se dedicam tanto ao trabalho, adquirir coisas ou bens, e esquece a sua família. Onde viver o aqui e o agora? Legal, ótima pergunta, porque todas as perguntas foram muito boas, mas a verdade é que ela mexe bastante comigo, porque eu acredito que até com alguns de vocês, às vezes a gente se pergunta, mas será que vale a pena trabalhar tanto? Será que vale a pena eu ter a empresa que eu sempre quis, do tamanho que eu sempre quis, atender quantos clientes eu sempre quis? Será que no final das contas vale a pena? E eu acho que vai muito ao encontro de um propósito que você tenha para a sua vida. E o propósito que eu tenho para a minha vida, que eu acredito muito, é de impactar a vida de empresários. Por isso que os meus 2 livros são para empresários. E eu entendo que a prosperidade, ela vai me ampliar o número de pessoas que eu vou poder impactar, porque tem pessoas que não me escutam hoje pelo nível de prosperidade que eu tenho, mas que em algum momento, quando eu avançar mais, que eu prosperar mais, eles vão ouvir aquilo que eu tenho para falar, porque eles vão ver, opa, peraí, ele tem resultado. Então o resultado ele vai me conectar com muitas pessoas que hoje eu não tenho acesso, mas sobretudo o resultado ele vai manifestar a vontade de Deus na minha vida, uma vez que, lembra que eu falei para vocês que para mim o crente era pobre, feio e morava longe? Eu entendo que Deus, através da minha vida, ele vai quebrar esse paradigma na vida de muitas outras pessoas, porque os meus recursos, eles servirão para um propósito. Nesse livro eu falo muito sobre esse propósito, que é justamente fazer com que muitas pessoas conheçam a Jesus, por conta dos meus resultados, por conta daquilo que Deus está fazendo na minha vida, porque para muitas pessoas, nós somos a Bíblia que elas nunca leram, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser homens e mulheres
que tenham honra em fazer negócio. Eu escrevi um capítulo inteiro sobre honra e o quanto, né, eu não sei se vocês já se depararam em momentos na vida que as pessoas já falaram para você que, poxa, fazer negócio com crente é ruim. Teve uma vez que os meus funcionários se reuniram, na época eu tinha 5 funcionários e já tinham passado alguns cristãos. E eles falaram assim, Renato, eles não eram cristãos, e eles falaram assim, Renato, por favor, não contrate mais crente se você quiser prosperar. Porque as experiências que a gente teve contratando pessoas cristãs foram muito negativas, a ponto deles falarem isso. Então nós precisamos mudar isso. E aí eu entendi que eu poderia fazer isso com empresários. Se empresários conhecerem Jesus e tiverem sua vida transformada, eles poderão fazer com seus colaboradores. Existem alguns funcionários, ex-funcionários, eles sabem. Outro dia, a Cauane até estava comentando o quanto era legal as palestras que a gente fazia toda segunda-feira com os funcionários, porque ali a gente falava do amor de Jesus. A gente fala de como ter uma vida cristã. Ó, a Jéssica está lá, não tinha visto, a minha sócia, mas a Jéssica sabe o quanto a gente procura falar para os nossos funcionários sobre isso, né? Já passou muitas pessoas pela minha empresa, mas nenhuma delas passou sem ouvir do amor de Jesus e sem ter um encontro com Jesus a ponto de ver, claro, eu não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos, peço perdão quase todo mês, ou pelo menos quase todos os meses eu estou pedindo perdão por alguma coisa que eu falei lá para os meus funcionários, porque a gente erra, mas a humildade de reconhecer o erro e de dizer, opa, peraí, eu estou aprendendo, me perdoe, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso também diz muito sobre uma vida cristã, diz muito sobre uma vida de honra, diz muito sobre uma vida de exemplo, porque eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu reconhecer a minha imperfeição e pedir perdão nos momentos que eu preciso, isso revela mais do amor de Deus sobre a minha vida e ensina um pouco sobre quem eu sou para os meus funcionários. Gente, vou encerrar aqui o momento das perguntas. Tinha alguém que tinha levantado a mão antes? Última pergunta lá atrás. A principal mensagem que eu quero transmitir é sobre honra. Tudo no final das contas é honra. Honrar a Deus, honrar os seus sócios, honrar seus funcionários, honrar seus clientes, honrar todas as pessoas que confiam e acreditam em você. Né? Eu imagino que, poxa, mais de 60 pessoas estão aqui e eu acho que de alguma forma eu me sinto muito honrado por cada um de vocês e de alguma forma, em algum momento da minha vida, eu me conectei com vocês a ponto de vocês abdicarem do tempo de vocês para estarem aqui. E eu acho que se queremos nos tornarmos homens e mulheres que levem o amor de Deus, que falem do amor de Deus, nós precisamos construir conexões através da honra. Então eu acho que isso que eu gostaria que, de alguma forma, o meu livro impactasse a vida de cada pessoa que lê. Obrigado a todos mais uma vez. Gente, eu juro para vocês que eu tinha pensado milhares de outras coisas para falar aqui, né? Juro para vocês, só que assim, quando está aqui é difícil de lembrar de todas elas. No final das contas, tem muitas pessoas que eu gostaria de agradecer, mas em especial a minha esposa, que realmente ela é minha parceira, minha companheira, ela é a pessoa que... Vem aqui, por favor. É a pessoa que disse sim para um homem quebrado, falido, mas que ela, de alguma forma, ela viu Jesus na minha vida. De alguma forma, ela entendeu que enfim, quer falar sobre isso? Mas de alguma forma... É que, na verdade, eu conto um pouquinho da história no prefácio do livro. Então, eu vou deixar para vocês lerem diretamente lá. Mas é isso, com certeza eu casei com o Renato porque eu vi o potencial que tinha nele.
nem penso nessa parte financeira diretamente, né, mas porque eu vi que ele era uma pessoa de muito caráter, uma pessoa que tinha valores, que tinha princípios que iam muito além da parte financeira. Então, apesar de que realmente no financeiro ele estava totalmente quebrado, mas eu sabia que ele era uma pessoa muito dedicada, que ele ia correr atrás de conquistar o que estivesse faltando e seria um excelente pai, um excelente marido. E hoje, né, são 7 anos que a gente já está casada, e eu posso confirmar que isso é verdade, que ele tem buscado também nos negócios esse crescimento que ele já teve na sua vida pessoal. Obrigado, meu amigo. Eu também queria agradecer ao meu sogro, a minha sogra, Fernanda e Irilde, que confiaram em mim, o bem mais precioso deles, né? E olha, outro dia até perguntei pro Fernando, meu Deus, como é que você teve coragem? Mas eu acho que Deus tocou o coração dele de uma forma especial e permitiu que a filha dele se casasse comigo, e graças a Deus por isso. Gente, tenho muito a agradecer a cada um de vocês, mas eu gostaria de chamar aqui na frente o meu pastor, né? Tem tanta gente que participou dessa caminhada, tanta gente que certamente de alguma forma contribuiu muito com a minha vida, mas esse homem hoje que me inspira muito, um cara de honra, um cara que realmente, cara, eu aprendo demais com esse homem. Amém. Obrigado. Amém, obrigado. Gente, uma honra para estar junto com vocês aqui. Quem aqui foi impactado na vida de Renato, mínimo uma vez em sua vida? Todo mundo aqui, nós estamos aqui por conta disso, né? E a gente ama você, a gente honra você. E, sinceramente, eu creio que esse livro vai impactar a vida de cada um de nós e muitas pessoas também. E eu lembrei uma história que eu sabia que ele fez, que eu acho que ninguém sabia sobre isso. Mas antes de ele nasceu, eu sabia que ele nasceu uma segunda-feira. Eu sabia disso porque na época Renato liderou nossos voluntários e ele não estava na escala para fazer nada na igreja no domingo, porque o filho dele vai nascer no próximo dia, mas ele foi lá sozinho, cedo, limpou a igreja, organizou tudo lá. E para mim, assim, mostrar quem ele é, um homem de honra, né? Mesmo que ele tem uma filha que vai nascer no próximo dia, ele fez uma coisa que ninguém sabia e só Deus sabia sobre isso. E eu vejo quando eu chego na igreja, eu falo, nossa, tudo é organizado, você nem precisa estar aqui, porque ele já ajudou uma outra pessoa. E ele fala, não, mas eu quero completar todos os compromissos que eu tenho. E essa foi uma das coisas que eu vejo muito em Renato. Ele é um homem de Deus, é um homem que sempre honra as pessoas, honrar os compromissos que ele tem. Eu lembrei um versículo que eu quero compartilhar muito rápido com vocês, antes da gente orar. Fala aqui em Provérbios 4:7, o princípio de sabedoria é adquira, como fala essa palavra? Adquira e use todo o que você possui para adquirir entendimento. Eu vejo, Renato, você é um homem que investe muito nisso. Você fala, até eu pode perder o dinheiro fazendo as coisas, mas a cada coisa que você fez, Deus está levantando mais sabedoria em você, mais entendimento. E para nós, esse processo, tudo que você pagou, uma bênção para todos nós, que nós vamos receber através do seu livro. E eu quero convidar vocês para ficar em pé, para nós orarmos junto com o Renato. E agora eu coloco minha mão nessa aqui, é muito lindo. E quando eu vejo essa caixa de tesouro, eu senti uma palavra que Deus quer falar com você, as duas coisas. A primeira, que o caixa está aberto. E eu vejo em sua vida que sua vida está aberta para as pessoas. E eu vejo a imagem de todo mundo aqui nessa sala pegando uma parte desse tesouro em você e a gente levantando esse tesouro junto com a gente. E esse mostrar como você é um homem generoso, que você sempre está muito generoso, que tudo que Deus colocou em sua vida. E por causa disso eu vejo uma segunda coisa. O caixa, o parte embaixo, né, o parte embaixo da caixa estava aberto, tem um buraco lá. E esse buraco é um lugar que Deus sempre colocou mais coisas. Ele colocou as coisas embaixo para cima. A maioria das vezes a gente colocou dentro de uma caixa em cima para dentro, mas eu vejo Deus colocando embaixo para dentro, que significa para mim que nunca vai parar a abundância em sua vida, nunca vai parar a prosperidade em sua vida, sempre vai, quando as pessoas tirar, quando você usa, Deus sempre vai colocar em dentro por conta de baixo. Então eu quero abençoar a sua vida com isso.
Eu quero orar junto, que vocês possam estender suas mãos para Renato e nós declaramos para ele hoje à noite. Senhor, obrigado principalmente para a vida de Renato, a família dele, Senhor. Ele é uma grande bênção na minha vida e com certeza na vida de cada pessoa aqui. E Senhor, nós queremos honrar ele hoje à noite. Nós queremos declarar que ele vai prosperar em todas as áreas. Senhor, esse é só um pedaço de tudo que você tem para ele. Nós queremos declarar para esse livro também, Senhor, que ele vai em todos os cantos do Brasil, todos os estados, todas as cidades. Pai, nós declaramos que esse livro vai ser uma bênção na vida de milhares de pessoas. Nós declaramos isso hoje à noite para Renato, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado.